Nosso planeta é o lar de milhões de espécies antigas e novas, algumas das quais nós descobrimos enquanto as outras ainda não foram encontradas. Cientistas e até mesmo pessoas comuns descobrem novas espécies todos os dias, em terra e nos vastos oceanos, cobrindo uma grande parte da Terra. Apesar dos contínuos esforços e expedições, estes oceanos continuam sendo a parte menos explorada do planeta. Neste momento, nós sabemos muito pouco sobre o que está nos cantos mais escuros destes imensos corpos de água. Especialmente a água, que tem permanecido coberta por espessas camadas de gelo por centenas de milhares de anos na Antártica. Mas nas últimas décadas, os especialistas fizeram buracos neste gelo e tentaram ter um vislumbre do que se encontra debaixo dele. E o que eles encontraram foi no mínimo bem interessante. O continente gelado é o lar de ecossistemas únicos que são mal compreendidos e criaturas que nós nunca vimos antes. Mas este nem sempre foi o caso. Antes, os pesquisadores pensavam que era apenas uma terra sem vida e apenas alguns micro-organismos eram capazes de sobreviver no clima severo da Antártica. Mas agora, com poderosos métodos de perfuração, os pesquisadores foram capazes de penetrar na superfície gelada e explorar as águas abaixo dela. Um desses esforços exploratórios realizados pelo observatório IceCube os colocou frente a frente com uma criatura maciça e assustadora que poderia ser uma espécie inteiramente nova. O observatório IceCube Neutrino foi construído na estação do Polo Sul de Amundsen Scott, na Antártica. O projeto é reconhecido como uma experiência de organização europeia da pesquisa nuclear, também chamada de CERN. IceCube é parte de uma série de projetos desenvolvidos e supervisionados pela Universidade de Wisconsin-Madison. No entanto, o financiamento e o apoio são fornecidos por várias outras universidades e instituições de pesquisa ao redor do mundo. A construção só foi possível durante os meses de verão austral da Antártica, de novembro a fevereiro, pois a luz solar permanente permitiu a perfuração de 24 horas. A construção começou em 2005, com a implantação da primeira corda do IceCube, e dados suficientes foram coletados para verificar se os sensores ópticos estavam funcionando corretamente. Entre 2005 e 2006, cerca de 8 cordas adicionais também foram implantadas, tornando o IceCube o maior telescópio de neutrino do planeta. A construção foi finalmente concluída em dezembro de 2010. No total, o projeto custou 279 milhões de dólares. Agora, há milhares de sensores localizados sob o gelo antártico, distribuídos em 1 quilômetro cúbico. Assim como seu predecessor, o Antarctic Muon and Neutrino Detector Array, ou AMANDA. O observatório IceCube consiste em sensores ópticos esféricos chamados módulos ópticos digitais. Cada um deles tem um tubo fotomultiplicador e um computador de aquisição de dados de placa única, que envia dados digitais para os contadores na superfície acima desta matriz de sensores. Os IOMs aqui são implantados na forma de cordas de 60 módulos, cada um em profundidades entre 1.450 e 2.450 metros, em furos que foram derretidos no gelo com a ajuda de uma furadeira de água quente. As cordas são implantadas em uma grade hexagonal, a uma distância de cerca de 125 metros entre eles. Verticalmente, estes DOMs são espaçados a 17 metros de distância. O IceCube foi projetado principalmente para procurar fontes pontuais de neutrinos na faixa T e V, a fim de explorar os processos astrofísicos de maior energia. Em novembro de 2013, especialistas trabalhando no projeto anunciaram que o IceCube havia detectado 28 neutrinos, que muito provavelmente se originaram fora do nosso sistema solar. Durante esta missão, uma equipe de pesquisadores encontrou uma estranha criatura de mudança de forma que os assustou. Abaixo de um dos buracos mais profundos do gelo antártico, uma câmera foi baixada para que os cientistas pudessem ver como ela era. Foi quando eles avistaram um estranho animal que se parece com uma lula ou um polvo, de acordo com testemunhas oculares. O observatório IceCube Neutrino reconheceu o incidente e explicou que este sistema de câmera havia sido implantado no buraco entre 25 e 29 de janeiro de 1998, no fundo do cordão 13 de Amanda. Havia uma câmera com aspecto de baixa e uma segunda câmera também que estava olhando para dentro desta parte. Tinha uma esfera de vidro com uma fonte de luz apontando para as paredes que estava instalada apenas 5 metros abaixo destas câmeras. Os especialistas acreditam que as profundidades dadas nas imagens são interpoladas e podem ter incertezas de até 100 metros abaixo de 1.300 metros. Enquanto a gravação inteira é bem assustadora, a maioria dos espectadores ficou intrigada pela criatura assustadora que foi capturada no buraco pelas câmeras. Foi uma visão verdadeiramente fascinante e quando a câmera se aproximou da criatura, ela mudou a sua forma. Isto levou alguns especialistas a especularem que o animal único poderia estar imitando o dispositivo,
Esse comportamento mimetizador não é novo para os cientistas, que já observaram inúmeras vezes em outras criaturas. Algumas das pessoas que viram este vídeo também sugeriram que poderia ser uma lula, mas os biólogos marinhos esclareceram que a sua descrição não corresponde às características típicas de uma lula. Algumas pessoas também acreditam que esta não era uma criatura conhecida e que não pertence a uma espécie inteiramente nova. A ciência ainda não a descobriu. Muitos que viram a fotografia opinaram que nunca tinham visto nada parecido no mundo natural antes. Mesmo as criaturas de lenda mítica não correspondem às descrições deste animal particular que muda de forma. Esta é uma teoria plausível, pois a Antártica tem numerosos lagos congelados espalhados por ela e ninguém sabe o que se esconde nas águas sob os muitos quilômetros de espessura das camadas de gelo que as cobrem. Estes poderiam conter formas de vida complexas e ecossistemas inteiramente únicos, que não são nada parecidos com os existentes na superfície. Equipes de pesquisa de muitos países diferentes realizaram vários experimentos no continente congelado, mas a maioria deles permanece em silêncio sobre suas descobertas. Tem uma chance de que mais criaturas desconhecidas tenham sido encontradas aqui e o público não saiba. E com mais perfurações no gelo, pode haver muito mais revelações em espera para nós no futuro próximo. Uma teoria muito intrigante propõe que esta criatura gravada pelo observatório IceCube poderia ser o temido organismo 46B. Uma equipe russa de cientistas supostamente capturou esta besta enquanto trabalhava perto do posto de pesquisa da estação Vostok. De acordo com as descrições, o organismo 46B é um enorme animal de 10 metros de comprimento, parecido com uma lula, com 14 tentáculos. Ele viveu no Lago Vostok, um lago subglacial localizado logo abaixo de 2 milhas de gelo na Antártica. O animal pode alegadamente liberar uma toxina na água que imobilizaria sua presa a uma distância de até 150 metros. A criatura também mostrou um grau surpreendente de mudança de forma. Seus membros eram animados e agressivos mesmo depois de terem sido amputados. O organismo mostrou um grau de hostilidade e inteligência impressionante. A estação Vostok foi estabelecida pelos soviéticos em 1957, mas foi em 1974 que eles perceberam que ela estava assentada acima de um lago subglacial. Levou 30 anos longos para os pesquisadores perfurarem o gelo e finalmente invadirem o lago em 5 de fevereiro de 2012. O Dr. Anton Padalka afirma que ele fez parte das primeiras expedições científicas que exploraram o lago. De acordo com ele, eles encontraram o organismo 46B em seu primeiro dia de exploração no lago. Ele desativou seu rádio, que mais tarde eles perceberam que foi feito intencionalmente. Na época, eles não sabiam que ele poderia paralisar a presa de uma distância tão longa, e infelizmente foi assim que um de seus colegas e amigo de longa data perdeu a sua vida. Enquanto elementos do relatório sugeriram que a história pode ter sido uma farsa, as pessoas ainda estão convencidas de que um animal parecido com uma lula, que muda de forma, habita as águas da Antártica, especialmente depois que as imagens do observatório IceCube se tornaram virais. Também é importante notar que o Dr. Padalka foi impossível de localizar e o relato é conhecido de apenas um punhado de fontes vagas. Não é segredo que os cientistas russos de fato invadiram o Lago Vostok, mas é altamente improvável que eles tenham encontrado uma criatura monstruosa, mas não tiraram fotos dela. Mais recentemente, pesquisadores perfuraram uma plataforma de gelo na Antártica para pegar amostras de sedimentos quando encontraram animais estranhos que logicamente não deveriam estar lá. E ao contrário da história do organismo 46B, esta veio com uma prova bem dura. No meio da plataforma de gelo Filchner-Ronne, localizada a 5 horas de voo da estação antártica mais próxima, nada foi fácil. Os geólogos James Smith e a sua equipe da British Antarctic Survey suportaram uns bons 3 meses de temperaturas congelantes, dormiram em uma barraca e sobreviveram com alimentos desidratados. Eles estavam tentando alcançar o sedimento do fundo do mar, que estava trancado sob meia milha de gelo. A equipe teve que derreter cerca de 20 toneladas de neve para criar 20 mil litros de água quente a fim de chegar ao sedimento. Eles bombearam esta água escaldante através de um tubo rebaixado por um furo de sondagem. Levaram 20 longas horas para derreterem através do gelo, polegada a polegada, até que finalmente o perfuraram. Depois, eles baixaram um instrumento para recolher o sedimento junto com a câmera GoPro. No início, o coletor voltou vazio. Eles tentaram novamente, mas ele ainda estava vazio. Mais tarde, naquela noite, Smith decidiu passar pelas gravações e foi aí que ele percebeu qual era o problema. O vídeo mostra uma descida através de 3.000 pés de gelo verde e azul, mas de repente ele termina e se abre para a água do mar escura. A câmera desce mais 1.600 metros, até finalmente ser capaz de ver o fundo do mar, que é em sua maioria sedimento de cor clara que Smith e sua equipe queriam adquirir. Mas no meio do sedimento havia algo escuro. Aquela coisa escura acabou sendo uma pedra que a câmera bateu com um baque.
Depois de se corrigir, a câmera escaneou a rocha, revelando a coisa mais inesperada. Era algo que os geólogos não haviam imaginado que encontrariam ali. Era a vida. De acordo com Smith, é apenas um grande pedregulho no meio de um fundo do mar relativamente plano. Não é como se o fundo do mar estivesse repleto dessas coisas. Foi pura sorte que eles tivessem perfurado o único lugar errado para coletar lama do fundo do mar. Mas parece que isto estava destinado a ser feito. A câmera estava num lugar absolutamente ideal para em 1 milhão de fotos encontrar vida em um ambiente que os cientistas não achavam que suportaria isso de forma alguma. O colega de Smith, Hugh Griffiths, da British Antarctic Survey, assistiu às gravações no Reino Unido e ele notou o tipo de gravação na rocha. Era muito provavelmente uma camada de bactérias conhecida como tapete microbiano. Uma esponja de aspecto extraterrestre e outros animais perseguidos também estavam pendurados nesta rocha. As esponjas cilíndricas mais robustas estavam abraçando a superfície. A rocha também estava forrada com filamentos finos, que poderiam ser um constituinte das esteiras bacterianas ou um animal peculiar conhecido como hidroide. A rocha descoberta acidentalmente estava a cerca de 160 milhas de distância da luz do dia, o que significa que estava localizada longe do local mais próximo, que poderia ser uma fonte de alimento. Como os especialistas disseram, a vida não tinha absolutamente nenhum direito de estar lá, mas havia encontrado uma maneira de vencer todas as probabilidades. Os cientistas estão bastante certos de que estes animais vivem na escuridão total, mas como eles prosperam aqui na ausência de neve marinha, é verdadeiramente insondável. Há muito pouca nutrição disponível e, pior ainda, os animais estão colados no local, mas eles ainda estão sobrevivendo. Os pesquisadores acreditam que é provável que a deriva da neve marinha tenha sido invertida de seu lado. Então a fonte de alimento aqui está se movendo horizontalmente e não verticalmente. Os gráficos das correntes revelaram que existem regiões produtivas entre 390 e 930 milhas de distância. Pode não ser muito, mas material orgânico suficiente está andando nessas correntes centenas de milhas para alimentar estes animais. Infelizmente, os pesquisadores não puderam coletar espécimes da rocha. Por isso, não há como saber como essas esponjas e criaturas do mar profundo estão sobrevivendo.